Muito bem, uma satisfação mais uma vez estar aqui com você, dando continuidade ao treinamento Grande Segredo Revelado. Hoje nós vamos para a aula 2 do módulo 2. Na aula anterior, o que nós vimos? Nós vimos a linha do tempo e você, o grande labirinto e o GPS. Nós vimos onde nós nos encontramos na corrente do tempo. Nós ligamos o GPS com aquelas 21 perguntas, você deve estar bem lembrado. Como muitos realmente se sentem em relação aonde se encontram na corrente do tempo, o que fazer depois que nós ligamos o GPS e a cronologia é fundamental. Então nós demos uma breve introdução sobre a questão da cronologia e hoje nessa aula nós vamos dar continuidade a esse assunto. Mas antes tem alguns lembretes que eu gostaria de passar para você, certo? Primeiro lembrete que todo o material de auxílio, de suporte desse treinamento vai estar embaixo aí, certo? Desse vídeo vai ter um link onde você vai poder acessar ao portal Eduz. É onde vai ficar hospedado esse treinamento completo, entendeu? Então lá dentro da Eduz é que você vai ter acesso a todas as informações. Todos os detalhes, todas as apostilas, todos os links, na verdade, ficarão postados dentro do portal da Eduz. Então, se você quiser mais facilidade para clicar nos links e já ir direto à medida em que eu for citando para você, é dentro do portal da Eduz, tá ok? Uma outra coisa, que se você quiser compartilhar esse conhecimento, se sentir à vontade em compartilhar, fica à vontade. É um conhecimento maravilhoso que todas as pessoas poderiam ter a oportunidade para poder adquirir. E com a tua ajuda nós podemos levar isso para um número muito maior de pessoas, tá ok? Uma outra coisa que eu preciso lembrar é que no final de cada aula você está vendo que nós temos algumas perguntas para ajudar você a reter as informações. Por isso que tem esse símbolo aí do caderninho, do lápis e da borrachinha, tá? Para que você possa então tomar nota, fazer os exercícios que vão ajudar você a absorver ainda mais as informações. E o último detalhe é a questão do grupo do Telegram, certo? Para aqueles que desejarem fazer parte lá do Telegram, eu vou estar disponibilizando dentro do portal da Eduz também o link para que você possa ter acesso. Lá nós vamos compartilhar os lembretes das liberações das aulas, muitas informações, tirar dúvidas para aqueles que desejarem. Então vai ser um prazer poder compartilhar isso com você dentro do grupo, tá bom? O que nós vamos ver nessa aula 2? Olha que interessante. Então na aula 2 nós vamos analisar sobre cronologia, o grande desafio. Olha isso, que legal. Cronologia, o grande desafio. O que a gente vai ver nessa aula? O grande desafio em relação à cronologia é escolher qual linha do tempo seguir. Por quê? Porque existe muita confusão em relação a essas linhas do tempo. Por isso que as pessoas ficam perdidas. Porque cada linha leva para um lado. Então eu vou expor aqui as principais linhas cronológicas para que você possa chegar às conclusões de qual delas realmente tem maior coerência, lógica, entendeu? Nós vamos falar sobre o calendário e a cronologia dentro do hinduísmo, por exemplo, o calendário e a cronologia no budismo, o calendário e a cronologia usado pela ciência moderna e o calendário e cronologia judaico-cristã. Então, todos esses pontos aqui e outros detalhes eu vou estar passando para você dentro dessa aula. Então, vai ser muito legal porque nós já falamos sobre a importância do tempo, onde nós nos encontramos na corrente do tempo. E agora nós vamos ver calendários, cronologias, calendários cronológicos, para que você também possa chegar às suas conclusões em relação à história da humanidade, porque muita confusão foi gerada e foi gerado de propósito. E você vai ver isso no decorrer do nosso treinamento, tá bom? Então, de coração, espero que você tire o maior proveito de todas essas informações. E como você sabe que essa imagem também mostra aqui, ó, todo o início das nossas aulas a partir de agora, né? Desde a aula anterior, nós vamos iniciar com uma oração ao nosso Criador, vamos dobrar os nossos joelhos aqui em reverência a Ele, porque tudo isso é para Ele, tudo isso é dele. E é Ele que deseja que as pessoas tenham um conhecimento verdadeiro sobre quem é Ele, sobre o seu propósito e sobre como Ele vai realmente transformar todos os assuntos humanos. É algo emocionante e eu quero que você tire proveito, beleza? Então eu vou fazer uma oração aqui, você pode acompanhar respeitosamente, entendeu? É alguma conversa entre nós e o nosso Criador, tá bom? Depois a gente volta aqui, só um minutinho. Nosso amado Deus e Criador, Senhor Yahvé, é com grande respeito que nós dobramos os nossos joelhos para dizer o quanto nós somos gratos pela vida que nós temos,
pelo ar que nós respiramos, pelo sangue que corre nas nossas veias, pela consciência maravilhosa que o Senhor nos deu, pela mente incrível que nos permite raciocinar, que nos permite analisar fatos e informações, e principalmente, Pai, por percebermos a Tua bondade em nos ajudar a entender as coisas profundas que vêm do Senhor, que o Senhor registrou para que a humanidade pudesse ter um norte. Por favor, nesse momento, que Teu Espírito poderoso, Pai, que a Tua presença em nós possa abrir as nossas mentes e corações, em especial de cada pessoa que estiver ouvindo a essa aula, que essa pessoa possa perceber a profundidade dos Teus assuntos, que ela possa perceber, acima de tudo, o Teu amor, o Teu carinho, o Teu desejo de ajudá-la a entender as coisas que a grande maioria das pessoas nem sequer sonham em entender, porque não se permitem, não se abrem. Por isso que Teu Espírito atue poderosamente na mente de cada pessoa aqui, para que ela consiga analisar realmente os dados e as informações com a mente aberta, sem as crenças, sem as distorções que o sistema acabou impondo sobre a grande maioria da humanidade. Mas que a pessoa que está ouvindo essa aula possa agora se despir dessas crenças, dessas distorções, prestar atenção com a mente livre, com a mente imparcial, a fim de poder chegar apropriadamente às suas devidas conclusões. Por isso, abençoe, toque o coração de cada ouvinte aqui dessa aula, Pai. E que o Senhor ajude a pessoa a entender realmente a profundidade do Teu propósito. Nós agradecemos de coração e o Senhor sabe que nós fazemos isso não em nosso nome, mas em nome, em méritos, em honra do Teu amado Filho Cristo, nosso Rei reinante. Amém. Muito bem, então agora nós vamos dar início ao assunto cronologia. E eu quero já dizer para você que durante as nossas gravações aqui, o nosso vizinho tem um pincher, sabe aquele cachorrinho bem pequenininho? E o bichinho late mesmo. Você deve estar ouvindo de fundo esse latidinho, tá? Eu já me acostumei com ele, quero que você se acostume também. É um cachorrinho muito lindo, muito bonitinho, tá? Mas ele vai nos acompanhar durante talvez muitas e muitas aulas aqui, certo? Não tem um estúdio fechado aqui em casa, então nós acabamos ouvindo esse som. Só para que você possa relaxar, soltar, mas esse cachorrinho vai te acompanhar aí durante muitas e muitas aulas, beleza? Então olha que interessante, para a gente começar a falar sobre cronologia, eu fiz questão de colocar a imagem desse relógio. Pergunta, você já viu alguma vez essa foto desse relógio? Que relógio é esse, Ronaldo, que você escolheu para iniciar essa aula número 2? Olha só, é o relógio astronômico de Praga, em Orloj, local Praça da Cidade Velha de Praga, República Tcheca. Quando ele foi construído? 1410. Olha a idade desse relógio, é muito antigo. Construtores, Mikuláš de Kárdan, que foi a pessoa responsável pela construção do relógio, e o Jan Sindel, que foi responsável pela astronomia que está inserida dentro da estrutura do relógio, tá? Ele tem uma altura, para você ter uma ideia, de 11 metros. Ele é enorme, esse relógio. As funções: tem um mostrador astronômico, certo? Um calendário e o desfile dos apóstolos. Desfile dos apóstolos, Ronaldo. Tem uma caveira aqui em cima também. E aqui em cima tem um desfile dos apóstolos. O que é isso, Ronaldo? Um dos relógios, e o destaque é um dos relógios astronômicos mais antigos do mundo, ainda em funcionamento, tá? E para que você possa então ter uma ideia melhor, o que eu gostaria? Que você parasse o vídeo agora, porque agora vai ser interativo, vai ser uma aula. Eu preciso que você vá seguindo juntamente comigo, que você pare os vídeos, entendeu? Nós aproveitamos informações de diversos lugares, obviamente. Você vai ver aqui que eu vou citar muitos e muitos produtores de conteúdo, entendeu? E no que tange a astrologia, no que tange a... que mais? Na questão de pesquisas históricas, arqueológicas, eu vou estar então citando diversos produtores de conteúdo para nos ajudar a ter uma macrovisão dos assuntos e vai ajudar a gente a clarificar as ideias, porque nós precisamos entender como que as pessoas do passado pensavam, para entender as informações, como que as informações chegaram até nós, tá? Então eu vou deixar links abaixo dos vídeos dentro do portal da Eduz. Por isso que é importante você estar dentro do portal da Eduz, tá bom? Esse link aí, por exemplo, ó, Descubra o Relógio Astronômico de Praga, Relógio do Criador. É um vídeo rápido de 7 minutinhos, mas é muito interessante para você ter uma visão do que ele faz, como é que ele funciona, tá bom? Então, se você quiser, pause esse vídeo agora,
assista, depois você volta aqui. Combinado? Então vamos lá. E aí, espero que você já tenha assistido ao vídeo. Se você assistiu, fico muito feliz. Se não, tire um tempo quando você puder para poder assistir esse vídeo, porque ele é muito legal, tá? Então vamos iniciar aqui, ó. O grande desafio em relação à cronologia é escolher qual linha do tempo seguir. Por quê? Porque existe muita confusão em relação a isso. Olha que interessante, existem muitas linhas do tempo cronológico e com muitas discrepâncias entre elas, tá? Portanto, eu vou compartilhar com você a linha que para mim fez mais sentido até o momento, ok? Se alguém me apresentar algo melhor, obviamente eu estou aberto para mudar, com certeza, você pode ter certeza disso. Se me convencer, se eu realmente ver que tem sentido, opa, então vamos fazer as mudanças necessárias. E aí eu te pergunto, conforme até nós já analisamos na aula anterior, resumidamente, você sabe o que é cronologia? A palavra cronologia vem do grego kronos, que significa tempo, e logia, que é o estudo do tempo, né? O estudo ou ciência do tempo. Então, cronologia, o estudo e organização dos eventos de acordo com a sequência no tempo. Isso é cronologia. Ela tem um papel importante no quê? Na espiritualidade e em nosso relacionamento com Deus. Você vai ver isso durante o nosso treinamento. Por quê? Porque nos ajuda a compreender como Ele agiu e age ao longo da história e em nossas vidas. Na Bíblia você vai notar que cronologia não é apenas uma sequência de eventos, mas uma revelação. Até vou frisar isso daqui, ó. É uma revelação, certo? Da intervenção divina no tempo, guiando a humanidade com um propósito e intenção. É muito incrível quando você entende isso. Revelação da intervenção divina no tempo, guiando a humanidade com propósito e intenção. Porque muitos acham que Deus jogou a humanidade. Ah, a humanidade está jogada. Deus não se importa. Ou muitos nem acreditam em Deus. E você vai ver que não é assim. Ele se importa com cada coisa que acontece aqui nos assuntos humanos. E durante a nossa trajetória aqui no treinamento, você vai sentir isso. Porque eu quero que você sinta isso. Eu quero que você sinta essa conexão com o nosso Criador. Essa conexão com Deus. Como um pai que realmente se importa com você. Por mais que talvez você já esteja triste, chateada, às vezes até com raiva em relação a Deus, eu tenho certeza que se você se permitir tirar um tempo, o tempo que nós vamos passar juntos, as aulas que nós vamos compartilhar aqui, poderão mudar drasticamente a sua percepção, as suas sensações, o que você sente em relação ao Criador Todo-Poderoso. Se prepara, porque é uma jornada maravilhosa que eu quero compartilhar com você, tá? Por que é importante conhecer um pouco sobre cronologia? Porque é uma ferramenta poderosa do que, eu já citei isso, de reconexão. A cronologia é fundamental para quê? Primeiro, são 4 pontos. Primeiro ponto, compreender o passado e seus impactos no presente. Olha isso. Ao saber quando e como as coisas aconteceram, podemos entender melhor as origens de nossa sociedade, cultura, costumes e como elas influenciam no nosso dia a dia. Olha a importância da cronologia. Segundo, apreciar a diversidade das civilizações. A cronologia nos apresenta ou nos permite comparar e contrastar diferentes culturas ao longo do tempo, reconhecendo suas semelhanças, suas diferenças. Terceiro ponto, desvendar os mistérios da história. Agora, esse é um dos aspectos mais fascinantes que existe em relação a esse estudo que você vai ter. A organização cronológica nos ajuda o quê? A identificar padrões, tendências, causas dos eventos históricos, desvendando os mistérios do passado. E olha, eu posso garantir para você, tem muito mais mistério do que você imagina. O que as pessoas mostram ou veem nos filmes de Hollywood não é nada, é fichinha. Perto da realidade relacionada com os mistérios que existem e que precisam ser desvendados. E nós vamos mergulhar nessa trajetória, ok? E o quarto e último ponto, tomar decisões mais conscientes no presente. Se você entende verdadeiramente o passado ou tem uma base sólida em relação ao que aconteceu no passado, fica muito mais fácil de você tomar decisões no presente, tá? Ao compreender as lições do passado, podemos tomar decisões mais conscientes, responsáveis no presente, construindo o quê? Um futuro melhor, que é isso que nós desejamos. Cada ser humano deseja isso. Tenho certeza que você também deseja isso, tá? Muito importante.
Entender a origem da humanidade tem implicações, até já falei isso na aula anterior, que vão além dessa vida de 70, 80 anos. Está relacionado com a eternidade. Entender a origem da humanidade está relacionado, tem implicações na eternidade. E é isso que você vai perceber também, tá bom? Muito antes de apresentar a cronologia bíblica judaico-cristã, eu vou citar aqui 3 exemplos que mostram por que eu escolhi a cronologia bíblica e não a cronologia das outras culturas religiosas e nem a cronologia usada pela ciência moderna. Por que eu não escolhi? Você vai ver agora nessa breve apresentação, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente nós vamos falar sobre calendário e cronologia no hinduísmo. Quando eu fui analisar então os livros sagrados e outros registros do hinduísmo, tá? Como o Rig Veda, o Samaveda, o Yajurveda e o Atharvaveda, o que eu notei? Eu notei que eles contêm hinos, contêm encantos, contêm rituais, contêm sacrifícios, reflexões filosóficas sobre o universo, sobre a natureza da realidade. Só que, quando você começa a analisar esses registros, pelo menos eu percebi isso, tá? E eu mergulhei profundamente para analisar essas questões. Tudo isso, eu senti muita confusão. Não tinha coerência, não tinha lógica, tá? Mais próximos, eu posso dizer para você, a mitos e lendas do que uma realidade lógica, organizada. E é interessante isso, por que eu falo isso para você? Porque quando você vai pegar tudo que te cerca, tudo que foi criado, você vê que existe uma lógica, uma organização, uma ordem extraordinária, que reflete o quê? Uma mente brilhante organizada por trás. Algo que eu não percebi nessa linha cronológica voltada para o hinduísmo. E depois eu vou te mostrar. Olha agora, por exemplo, né? Eles têm ciclos. O ciclo Kalpa. O que é um ciclo Kalpa? Olha isso. Um Kalpa no hinduísmo é um ciclo cósmico colossal que dura 4,32 bilhões de anos para um ciclo. Dentro de cada Kalpa existem 14 eras chamadas Manvantaras. Cada era tem duração de 306 milhões de anos. Atualmente, segundo essa cronologia hindu, nós nos encontramos no 7º Manvantara, contendo como Vaivasvata Manvandara. Então, nós estamos dentro dessa era, certo? Dentro dessa linha, no 7º Manvantara, que são ciclos. Deu para você entender? Muito bem, então é isso. 4,32 bilhões de anos, a história da humanidade. Bom, vamos ao calendário e cronologia no budismo. O Tripitaka, que é o seu conjunto de textos sagrados, serve como guia para a compreensão prática dos ensinamentos budistas, ok? Todas essas referências, pessoal, depois eu vou deixar à sua disposição para que você possa checar tudo isso que eu estou falando para você. Foi um estudo muito extenso, com centenas de horas. Depois você pode tirar a sua prova para que você chegue às suas próprias conclusões, tá? Mas vamos lá. O budismo não possui uma narrativa específica sobre a criação da humanidade, como foi encontrado em outras tradições religiosas. O foco do budismo está onde? Sofrimento e libertação. O foco principal do budismo reside na compreensão do sofrimento humano, nas suas causas e no caminho para a libertação através da iluminação. Portanto, mais uma vez, eu pessoalmente, Ronaldo, não consegui encontrar clareza ao analisar a cronologia da ordem da humanidade dentro do budismo. Ok? Muito bem, esse é o meu ponto de vista. Próximo, cronologia na ciência moderna. Bom, então, será que a ciência tem as respostas? O que ela diz sobre isso? O que ela usa como base cronológica? A ciência moderna, então, utiliza principalmente o calendário gregoriano, que é o calendário solar adotado pela maioria dos países ao redor do mundo para fins tanto civis, comerciais, científicos, tá? E ele foi introduzido pelo Papa Gregório XIII em 1582, no século XVI. Para quê? Para corrigir a imprecisão do calendário juliano. Então a ciência atual ela não possui o quê? Não possui uma data única e precisa para determinar a idade da humanidade como nós a conhecemos. A definição de humanidade moderna, olha só, Homo sapiens. A ciência define a humanidade moderna como espécie Homo sapiens que surgiu há cerca de 300 mil anos e que foi evoluindo aos poucos, né, até chegar na sociedade atual. Mas tudo isso aconteceu por acaso como resultado do quê? De uma explosão,
certo? Há bilhões e bilhões de anos, dando origem a tudo que existe, descartando a existência de Deus como Criador inteligente e Pai de tudo que existe. Então, de todas as explicações, as explanações cronológicas, eu vou ser bem sincero, a que fez menos sentido a nível de explanação, de explicação da origem, foi a cronologia da ciência moderna, o que a ciência moderna fala e o que eles falam sobre idade. Não faz sentido querer que você engula, eu posso ser bem sincero para você, a explicação de que há bilhões de anos atrás o nada, entre aspas, explodiu e dele surgiu tudo. Não faz sentido, tá? Porque por mais que eles tentem explicar, né, essa ideia do Big Bang, vamos dizer assim, isso em 1924, de George Henry Lemaitre. Então, esse astrônomo belga, né, ele que estabeleceu essa teoria do Big Bang. Então, para mim não faz sentido, tá? Porque imagine o seguinte, você pega um celular, o celular que você está talvez assistindo essa aula, ou um outro celular, ou qualquer equipamento eletrônico complexo. Imagine você desmontar os componentes, cada um deles, alguns milhares de componentes, faz um montinho desses componentes, coloque ali do lado, coloque uma bombarda, uma bomba, né? Uma dinamite embaixo, acenda e sai correndo e deixa aquilo explodir. Quando acontecer a explosão, a pergunta, isso vai cair montado o seu celular do outro lado? É impossível. Só que o que eles falam não é isso, é algo muito pior que isso, muito mais absurdo que isso. Que não eram componentes que estavam prontos, o nada explodiu e ele formou tudo que existe de uma forma perfeita. Não tem lógica, não tem coerência. É muito diferente daquilo que a realidade nos mostra. Basta você ser um bom observador. Por isso que de todas, a mais absurda foi essa apresentada pela ciência moderna. E depois nós vamos falar sobre ciência, tá? Fique tranquilo, eu não sou contra a ciência, eu amo a ciência, mas a verdadeira ciência você vai ver daqui a pouco, beleza? Então nós vimos 3 calendários, linhas cronológicas. Vamos analisar agora o calendário e cronologia judaico-cristã. Olha que legal. Você pode ver aqui do lado, ó. Tanto o cristianismo quanto o judaísmo compartilham raízes comuns e apresentam narrativas bíblicas sobre a criação do ser humano interligadas por elementos históricos, teológicos. No entanto, cada religião possui nuances e interpretações distintas em relação à origem da humanidade. Olha que interessante, ó. As crenças se baseiam no Antigo Testamento, herdado do judaísmo, não importa, tudo veio do judaísmo, certo? E no Novo Testamento, que narra a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ponto. O Novo Testamento complementa a narrativa da criação, enfatizando o papel de Jesus como Filho de Deus e Redentor da humanidade. Ok? Em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, certo? A criação de Adão e Eva é vista como um ato de amor divino, concedendo-lhe livre-arbítrio e a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Isso em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. E depois o relato mostra a queda do homem, que é interpretado como um ato de desobediência que gerou sofrimento e gerou o quê? A separação, a ruptura do seu relacionamento com o Criador. Mas Jesus, através de seu sacrifício na cruz, ele oferece a salvação e a possibilidade de reconciliação com Deus. Então, o calendário gregoriano e o calendário judaico-cristão são sistemas de medição de tempo que possuem origens, estruturas, finalidades diferentes, tá? O calendário gregoriano, ele é solar, com 365 ou 366 dias, conta os anos a partir do nascimento de Jesus Cristo, depois de Cristo, né, e antes de Cristo, sendo usado globalmente para fins civis e científicos. Olha só, então a ciência usa esse calendário gregoriano. Já o calendário judaico, ele é lunisolar, com meses lunares e um ano de cerca de 354 dias, ajustado por anos embolísticos. Ronaldo, o que são anos embolísticos? Tem aqui uma explicação que eu já coloquei para você. Ó. A palavra embolístico vem do grego embolismos, que significa adição. Anos em que foram adicionados, inserção. Em termos de calendários, um ano embolístico é aquele que inclui o 13º mês adicional, ao invés de 12, coloca-se um mês a mais, inserindo para corrigir o quê?
a diferença entre o ciclo lunar, baseado nas fases da Lua, e o ciclo solar, que segundo eles, baseado na órbita da Terra ao redor do Sol. Então ele conta os anos desde a criação do mundo e é utilizado principalmente para quê? Para fins religiosos no judaísmo. Enquanto que o gregoriano, ele é adotado mundialmente, o judaísmo é central para as práticas e culturas religiosas judaicas. Então, ao começar a analisar a origem da humanidade segundo a cronologia bíblica, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ver as diferenças em relação às outras linhas cronológicas apresentadas acima, que eu já mencionei para você. Porque eu comecei a enxergar o quê? Nessa cronologia bíblica, coerência, ordem, organização, algo que me aproxima mais da natureza. Cada coisa que você for estudar, você vai ver que reflete o quê? Ordem, organização, coerência. Então, no relato bíblico, né, sobre a nossa origem, nós encontramos exatamente isso. Diferente dos outros relatos que você vai ver daqui a pouco, sobre a origem da humanidade. Beleza? Então, quando eu comecei a mergulhar profundamente no estudo, certo? Cronológico bíblico, as 21 perguntas lá do GPS que nós fizemos inicialmente, lembra? Na aula anterior? Então, as 21 perguntas começaram a ser respondidas de forma até assustadora. E é isso que eu quero compartilhar contigo. Portanto, eu te convido a fazer junto comigo uma viagem profunda sobre a nossa origem, propósito de vida e sobre algo extraordinário, sobre o futuro da humanidade, segundo o propósito do Criador Todo-Poderoso revelado na Bíblia Sagrada. Tá? Vamos fazer agora um resumo, certo, do porquê eu escolhi a cronologia bíblica. Através de imagens, olha só, primeiramente, tá? Então, segundo a cronologia hindu, a idade aproximada da humanidade, 4,32 bilhões de anos. Segundo a cronologia maia, a idade aproximada da humanidade, 13.026 anos. Segundo os budistas, eles não possuem uma narrativa específica sobre a criação da humanidade. Segundo um grupo religioso, um grupo espiritual, um dos mais antigos do mundo, que são os xamãs, que é o xamanismo, tá? Eles também não possuem uma narrativa específica sobre a criação da humanidade, tá? Segundo a ciência moderna, a idade aproximada da humanidade, cerca de Homo sapiens, como eles falam, 300 mil anos. E sobre a cronologia bíblica, idade aproximada de 6 mil anos. Puxa, mas é muito pouco, não é possível que a humanidade só tenha isso. Então, ó, diferente das outras linhas cronológicas, a Bíblia mostra que a humanidade é bem, olha isso, jovem, com pouco mais do que de 6 mil anos. Portanto, quando eu comparei a cronologia bíblica com as outras, não tive dúvida nenhuma sobre qual delas eu iria me basear para poder mergulhar nos estudos sobre as questões importantes sobre a vida. Beleza? E antes de nós continuarmos, o que eu quero falar para você? Eu gostaria de lhe dar uma visão mais aprofundada sobre cronologia bíblica e sua precisão extraordinária. Só para você ver a diferença quando você começa a estudar as outras cronologias e quando você começa a estudar a cronologia bíblica, tá? Tem um pesquisador, um estudioso, o professor Felipe Moraes, casado, escritor, teólogo, participou de cursos de extensão nas áreas do Pentateuco, do Antigo Testamento, tá? Missões de teologia e educação cristã, certo? Então ele liberou gratuitamente uma playlist com 13 aulas maravilhosas sobre cronologia. Portanto, eu vou postar o link abaixo, dentro do portal da Eduz. Eu gostaria que você também, primeiro, assistisse a essas 13 aulas sobre essa questão da cronologia, para você entender a precisão que chega a arrepiar quando você começa a analisar cronologia, datas, informações. E o cara fez um mapa assim extraordinário. Eu comprei, inclusive, para poder baixar o mapa dele. Eu não posso compartilhar com você porque não é meu. Todo o meu material, que é meu, eu vou estar disponibilizando gratuitamente. Nesse caso, eu tive que comprar, tá? Porque geralmente por aí eles vendem isso. Então, mas só essas 13 aulas já são extraordinárias. Se você quiser adquirir o treinamento dele sobre cronologia, aí você vai poder baixar o mapa que ele usa para explicar essas 13 aulas aí, tá bom? Então essa é a dica para você, vou deixar tudo mastigado de onde eu tirei essas informações. Mas talvez você diga, né, Ronaldo, é muita religiosidade. Eu quero algo mais científico, tá? Para entender sobre isso. Eu quero que você fique tranquila ou tranquila em relação a isso, tá? Porque tudo vai fazer sentido nessa viagem que nós iremos fazer juntos. Confia que tudo vai se encaixar como uma luva, tá? Inclusive a forma como você irá
ver a ciência, como você irá enxergar as suas teorias, tá? Então assista esse material acima e depois você volta aqui que eu vou abrir a minha linha do tempo para você, tá? Aí as questões muito profundas já começarão a ser respondidas quando eu abrir para você a minha linha do tempo. Então, quando eu estiver mostrando gráficos, linha do tempo, você vai lembrar, opa, estudo de cronologia que o Ronaldo fez, aonde que ele tirou isso? Você já sabe todas as bases de onde eu fui buscar essas informações. Combinado? Ficou claro para você essa questão do porquê o Ronaldo vai falar sobre cronologia bíblica? Eu vou usar isso como base para tudo aquilo que eu for passar para você? Então, beleza, se você estudou isso, pegou agora essas 13 aulas, isso já ficou muito mais claro para você, ok? Bom, um breve resumo de tudo aquilo que nós vimos nessa aula. Primeiro ponto, a escolha da linha cronológica é um grande desafio, por quê? Devido à variedade de cronologias e discrepâncias entre essas cronologias. Após estudar diferentes linhas, optei pela cronologia bíblica, por sua coerência, ordem, sentido, organização. Comparando com as cronologias do hinduísmo, budismo, ciência moderna, essas me pareceram confusas e baseadas em mitos. Ok? Segundo ponto, no hinduísmo, por exemplo, o ciclo Kalpa sugere uma cronologia desorganizada de bilhões de anos. No budismo, foca na libertação do sofrimento e não apresenta uma narrativa clara sobre a criação da humanidade. Já a ciência moderna, com sua explicação de uma explosão cósmica que gerou tudo, também não faz sentido para mim. Tá? Em contrapartida, a cronologia bíblica, que é o ponto 3, cristã-judaico, fundamentada no Antigo e no Novo Testamento, apresenta uma visão que clara da criação, da queda do ser humano e restauração da humanidade. Segundo Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, onde destaca o ato criativo de Deus ao formar Adão e Eva com amor e com propósito. E o quarto ponto, a queda da humanidade, tá? Que é um ato de desobediência, segundo o relato bíblico, tá? Mas a redenção oferecida por Jesus Cristo traz a possibilidade de reconciliação, de reconexão. E a cronologia bíblica, então, revela uma humanidade jovem, com cerca de 6.000 anos, e responde questões profundas sobre a origem, propósito da vida, futuro da humanidade, que a maioria acha que vai para um lugar e não vai, e você vai ver aqui quando as peças forem colocadas. E se prepara, porque é muito, muito interessante, segundo o plano divino. Beleza? Bom, agora nós vamos para as conclusões, para as perguntas, certo? Aqui, para você poder reter as informações que foram estudadas. Primeira pergunta, por que foi importante para você analisar o tema cronologia, o grande desafio? Coloca aí, certo, a sua resposta. Fica à vontade, não tem certo e errado, conforme a gente já falou na aula anterior. Segunda pergunta, conseguiu assistir todo o material como verdadeiro pesquisador? De forma imparcial? Ou teve dificuldades em assistir a aula dessa forma imparcial? Coloca também como é que foi a sua experiência nessa segunda aula? Ou já te incomodou um pouquinho? Terceiro, ao analisar as diferentes linhas cronológicas, qual delas fez mais sentido agora para você? Para mim eu já falei. E agora para você? Se você estudou o material até aqui. Tá? Então pega, estude. Vale a pena investir tempo. Porque agora está tudo mastigado para você. Quarta e última pergunta. Como essa aula mexeu com você? Quais foram os insights ao assistir essa aula? Coloca para que isso possa te ajudar também. Beleza? Se você quiser, inclusive, compartilhar abaixo da aula o seu ponto de vista, o que você sentiu, coloca, porque isso é muito, muito legal. Tá bom? Bom, um ponto que eu quero mencionar para você é que todo o material que você viu, que você está recebendo gratuitamente, tá? Foi feito assim com muito carinho, deu muito trabalho. E se você quiser contribuir mesmo financeiramente com esse trabalho, tá? Eu vou deixar o meu Pix aí para que você possa contribuir com qualquer valor que você desejar. Esse valor vai ser usado para que a gente possa levar isso de uma forma mais poderosa para alcançar muitas e muitas outras pessoas com esse conhecimento. Então fica aí a sua oportunidade se você for tocado no seu coração, tá bom? Te agradeço antecipadamente. E agora vamos fazer as nossas considerações sobre a aula de hoje. Cronologia, o grande desafio. O que nós vimos hoje? O grande desafio em relação à cronologia é escolher qual linha do tempo seguir. Por quê? Por causa das confusões que existem. Falamos sobre o hinduísmo, a cronologia no hinduísmo, no budismo, na ciência moderna e a cronologia judaico-cristã. Espero que você tenha gostado. Os lembretes finais que eu gostaria de dar para você, mais uma vez, se você quiser o material, essa apostila que nós estamos usando aqui, que são 180 páginas, você pode ver aqui, ó, 180 páginas, tá? Estamos na 13ª página, 14ª.
vão estar dentro do portal da Eduz. Os links que eu vou citando na aula também vão estar dentro do portal da Eduz, para que você possa clicar rapidamente, já abrir as aulas, os materiais complementares e já tirar as informações, tá bom? Então, se você quiser, dentro do portal. Outra coisa, compartilha com seus amigos, com as pessoas que você acha que esse conhecimento, esse conteúdo vai ser importante. Isso é maravilhoso e eu conto com a tua ajuda nesse sentido, tá? Depois, faça os exercícios antes de você passar para a próxima aula. E se você quiser entrar lá no grupo do Telegram, fique à vontade, tá bom? Esses eram os lembretes que eu gostaria de compartilhar com você. Agora, o que nós vamos ver na próxima aula? Na próxima aula vai ser muito legal, porque agora nós vamos começar a linha cronológica. Você vai ver que eu vou abrir a linha, certo? Eu vou começar a colocar os eventos para você entender a história segundo a cronologia bíblica. Se prepara, porque está muito, muito legal. Então, na próxima aula, aula 3, nós vamos falar sobre Adão e Eva, mito, fábula ou realidade. Muitos consideram mito, uma fábula. Muitos consideram realidade. E agora? Você acredita no relato de Gênesis sobre Adão e Eva, se é fábula ou se é mito? Nós vamos entrar, inclusive, na questão da Suméria, na história sumérica, egípcia, Mesopotâmia, Maori, grega. O que essas civilizações falam sobre histórias, certo? Relacionadas com, que são muito parecidas com o relato de Adão e Eva. Isso é muito interessante. Não é algo só mencionado na Bíblia. Em todas as civilizações você vê histórias muito parecidas. E é muito legal a gente entender o que é Suméria, que os egípcios, que os mesopotâmios, os maores, os gregos. Depois, ponto 7, o relato bíblico é extraordinário. Por quê? Pela riqueza de detalhes que o relato bíblico apresenta. Depois, 8, você acredita em Jesus? O que isso tem a ver com o relato sobre Adão e Eva? E o 9, cronologia bíblica completa. Então, na próxima aula, se prepara, porque nós vamos começar a mergulhar de cabeça mesmo na explanação da humanidade, de onde realmente nós viemos, a nossa origem. E isso vai ser muito legal, porque você vai começar a sentir uma paz, um equilíbrio interior. As dúvidas e questões que são levantadas, você vai entender por que tem tanta dúvida. Tudo isso vai ficar muito claro a partir da próxima aula. Isso vai começar a dar uma paz por dentro. Paz que hoje, graças ao meu Criador, eu e minha esposa sentimos. Foi uma trajetória. Depois você vai conhecer melhor a nossa história, mas para que nós chegássemos a esse conhecimento que agora eu estou compartilhando com você, olha, foi muito suor, muitas lágrimas, não foi fácil. Mas agora eu me sinto honrado, privilegiado de poder entender essas coisas. Sou perfeito? Sei todas as respostas? Não. Mas o conhecimento que nós temos hoje já faz uma diferença muito grande na nossa vida. E eu quero também compartilhar isso com você. Se você for tirar proveito, eu vou ficar muito feliz, me deixe saber. Se você não quiser continuar aprendendo, absorvendo essas informações, tá tudo certo também, cada um tem um direito de escolha, tá? E você também tem o seu direito, ok? Beleza? Então vamos concluir essa aula número 2 com uma oração ao nosso Criador, tá certo? Vou ficar de joelhos aqui, você também, se quiser, pode ficar em reverência ao teu Criador, tá? Alguns acham desnecessário, eu acho necessário para a gente poder se dirigir, conversar com o nosso Pai Celestial nesse momento, tá bom? Então vamos lá. Amado Deus, Senhor Criador, Senhor Yahvé, nosso Pai Celestial, nosso Pai Todo-Poderoso, como é gostoso poder dobrar os nossos joelhos e conversar com o Senhor e abrir o nosso coração e dizer o quanto felizes nós estamos, porque nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre a questão das linhas cronológicas. E que o Teu Espírito poderoso atue dentro de cada um de nós, Pai. Que o Senhor atue em nós, a Sua presença esteja em nós, nos dando entendimento, clarificando a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos entender essas informações. Que os nossos ouvintes, que cada pessoa que estiver conectada aqui, prestando atenção, possa sentir a Tua presença, possa sentir as respostas, completando o seu interior, lhes dando sentido, lhes dando entendimento realmente das coisas profundas que vêm de Ti. E que possam enxergar o futuro maravilhoso que está em reserva a todos aqueles que hoje derem valor a esse conhecimento, Pai. Que o Senhor ajude a clarificar a mente de cada ouvinte aqui a esse material. Que essas pessoas possam discernir e entender que a Tua palavra é a verdade e que, embora aconteceram distorções, o Senhor disponibilizou para nós a oportunidade de identificar tudo isso e de mesmo assim fazer aquilo que agrada a Teu coração. Que ajude, portanto, cada pessoa, Pai, com Teu Espírito poderoso, abençoe a vida delas em sentido
físico, em sentido emocional, principalmente em sentido espiritual, para que entendam mesmo, e também em sentido financeiro, lhes dando prosperidade, equilíbrio em todos os campos, em todas as áreas da sua vida. No nome do nosso amado Rei, o seu Filho Cristo, que em breve assumirá o controle e o reino desse lar terrestre, é em nome dele que nós agradecemos de coração por essa oportunidade. Amém.